Então, gente, esse daqui vai ser o nosso componente de estudo. Como eu falei, é um cilindro hidráulico que nós estaremos fazendo o trabalho de otimização. Eu escolhi otimizar não o cilindro todo, pois seria um trabalho mais extenso. Como eu quero dar mais enfoque nas ferramentas de otimização, nós vamos estar otimizando apenas essa tampa frontal. Para quem não conhece um cilindro hidráulico, ou um cilindro pneumático, como que ele funciona? É injetado pressão na parte inferior do cilindro, né? Então imagine que nós colocamos um fluido pressurizado nessa área e esse fluido vai fazer pressão em toda a parte interna do tubo e também aqui na parte inferior do êmbolo. Então, quando a gente colocar pressão, vai surgir uma componente de força que vai empurrar esse cilindro até encostar aqui na tampa superior. Para fazer esse cilindro voltar, é só fazer o processo contrário, ou seja, nós removemos a pressão desse lado do cilindro, né? É injetado pressão nesse lado, então nós teremos uma componente de força empurrando esse cilindro para trás, né? E ele vai retornar para a sua posição original. Mas qual que é o caso interessante aqui? Quando o fluido é pressurizado aqui internamente, ele não gera pressão, ou seja, não gera os esforços somente na parede e no êmbolo. Ele gera a mesma força, né? A pressão está em contato com esse flange frontal e acaba que esse flange precisa suportar todas essas tensões, né? Então, se nós estivermos trabalhando com um projeto, nós teremos que calcular esse flange para que ele não possua deformações excessivas e principalmente que ele resista mecanicamente a esse esforço que vai ser gerado pela pressão interna, não é? Ou seja, olhamos o cilindro em corte, né? A pressão interna nessa área vai fazer com que esse flange forme uma barriga. Bom, tudo bem. É um componente bem simples, né? Talvez não precisaria, vocês podem pensar, mas é um componente simples, não precisaria tanto trabalho para otimizar um simples componente como esse. Se nós estivermos falando na área automobilística, por exemplo, que as quantidades fabricadas são enormes, né? Realmente a área automobilística consome muito componentes mecânicos. Um pouco de material que você consegue ganhar num componente, ou seja, quanto mais leve essa tampa for, menos material vai ser utilizado para fabricar, consequentemente esse componente vai ficar mais barato. Vamos dizer que esse flange pese 1 kg. 100 gramas que a gente tirar dele, multiplicado por uma quantidade imensa de muitos outros componentes, vai sim resultar em uma redução de custo na fabricação desse componente, né? Dando mais lucro para a empresa. Outra linha de raciocínio para trabalhar com otimização, imagine um componente, um cilindro hidráulico como esse, que está sendo utilizado no trem de pouso de um avião. No avião, cada grama colocada no avião é um custo a mais, né? É uma carga a menos que você pode estar transportando. Então, em aviação é utilizado muito otimização, é utilizado a otimização ao extremo, porque eles não podem correr o risco de fabricar um componente que não resista a um esforço, mas também eles não podem dar o luxo de ter sobrepeso no avião, tá? Então, o componente que nós vamos estar trabalhando é esse flange aqui, tá ok? Então, nós vamos aqui para o primeiro software que nós vamos iniciar a nossa otimização.